uma família grande precisa. E aí aconteceram 3 passagens dentro de 2023, que é onde eu quero voltar a reforçar a parte da resistência. Em janeiro, no meu aniversário, dentro da minha casa, eu reuni um batalhão de pessoas, muitos amigos. No final, vocês vão entender o que são os amigos. Muita bebida, muita gente que a gente não tinha nem quase contato, e as pessoas entraram na nossa casa e se vislumbraram com um monte de coisas. E no decorrer da festa, o dia todo tranquilo, a semana toda tranquila, igual eu falei para vocês, do ano até janeiro, nossa família estava sólida, a gente construía tudo junto, conversava tudo junto. E neste dia, do nada, parece que entrou um furacão dentro da nossa casa. A gente se desentendeu de uma maneira que a gente nunca se tinha desentendido. Ninguém entendeu nada, nem nós, ninguém. A gente volta a frisar a parte da resistência. E teve um quebra-pau danado, quebra-pau está acontecendo e a gente está culpando um monte de coisas e não está resistindo a enxergar o que é. Passou o problema, as pessoas foram embora, no outro dia parecia que não tinha acontecido nada com a gente. Parecia que estávamos normais, a gente esqueceu dos problemas que aconteceram e vamos entendendo através de pessoas que foram contando. Passou esse período de janeiro, viemos até março. Quando chegou em março, outro redemoinho entrou dentro da nossa casa. E aí foi um pouco mais forte. E aí foi a primeira vez que minha esposa saiu de casa. E aí foi embora à noite, botou as crianças dentro do carro, foi embora. E mais uma vez, por incrível que pareça, no outro dia, na verdade neste mesmo dia, no outro dia de manhã ela estava aqui de volta. Como se nada tivesse acontecido. E a gente estava resistindo a entender o que era a resistência. Quando chegou em maio, foi pior. E aí a confusão foi muito maior. E aí eu não gosto de falar muito no nome da coisa, mas eu chamo do cheio de assunto, conseguiu de vez levar minha família embora. E aí levou, e aí eu comecei a buscar ajuda. Conversar, através do Jonas, através do Simael, e aí eles me apresentaram o pastor. Amém. O pastor, marcaram com o pastor teve a irmã Genara também. O pastor entrou na minha casa com eles e falou, vamos orar. Eu falei, gente, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Eles entraram na minha casa, começaram a orar, fizeram uma oração, ungiram a casa todinha, de ponta cabeça. E aí eu entrei na fase do acreditar. Por que a fase do acreditar? Porque o pastor abriu o coração e as portas dele, o celular, Anderson, vamos conversar, vamos falar. E aí, cada dia, cada passo da minha vida que eu estava, a partir daquele dia, eu conversava com o pastor, conversava com a Sinuele, conversava um pouco com o Jonas. E ele foi me encaminhando, faz assim, sem imposições, faz assim, ora, você vai ver. Em alguns momentos você começa a falar assim, querer voltar para a resistência, achar que nada daquilo vai dar certo, mas ora que vai dar certo. E aí, quando eu achei que já estava tudo desencaminhado, tudo perdido, que nada mais ia acontecer, de diversas vezes eu ajoelhar, botar o joelho no chão, desse intervalo de tempo que eu comecei a acreditar e pedir a Deus com coração o que realmente eu queria que curasse em mim, Ele começou a refazer num curto espaço de tempo. Então, cada dia, cada pedido que eu fazia,
a resposta era quase que imediata. Aí eu ligava para ele, pastor, não sabe o que aconteceu? Ontem a gente estava falando nisso e hoje já está assim. Minha esposa num dia estava falando do nada que não queria mais falar comigo e nem ela entendia, nem eu entendi. No outro dia ela já estava falando, na outra semana ela já estava voltando aqui em casa. Só que nesse meio tempo, dentro de tudo isso, dentro até da parte da resistência, dentro de uma desses pilares ruins, desses 3 furacões, eu perdi meu emprego. Também por uma coisa que eu viajei, fui para um outro estado, um pouco longe, já tinha conversado com minha esposa dentro de casa, o que ia acontecer, quando eu ia voltar, ia ficar um pouquinho longe. E quando eu cheguei lá, ela surtou aqui e pediu para eu voltar. E quando eu voltei, a empresa falou, poxa, infelizmente, tinha um emprego muito bom, um posto muito bom dentro da empresa. A empresa falou, agora aguarda um pouco que nós vamos ver o que a gente vai fazer por ti. E isso foi passando, e aí começa, porque o pastor frisou bem, começa a chegar a vergonha, começam a chegar as dívidas, você começa a se atrapalhar, você começa a perder a autoestima. E é o que ele falou, eu já não conseguia nem mais falar, eu já andava com um ombro assim, e por mais que ele tentasse colocar, ele fala, cara, fica ereto, eu não aguento. E nesse pouco tempo, eu comecei a ajoelhar, pedir as coisas com propósito, e do fundo do meu coração, as coisas começaram a acontecer. Não te cortando e frisando, tá, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, mas nesse ministério, tá? Da Igreja Cristã do Solo Sagrado, tá? E aí, aí entrou a parte do render-se. Onde que é a parte do render-se? Depois que eu vi todo o movimento que estava acontecendo na minha vida, eu comecei meio que relaxar. Falei assim, agora não entra mais aqui não. O cheio de assunto aqui não vai falar mais nada aqui dentro da minha casa. Então eu comecei a enxergar igual ele citou bem. Às vezes Deus te tira algumas coisas para você, por mais que você entre em desespero, e eu comecei a entender isso até a questão do meu emprego. Eu falei, caramba, vai acontecer alguma coisa. E a empresa antiga ficava toda semana me cozinhando, acho que essa semana vai, semana vai. Eu falei, acabou. Fui pro meu quarto de guerra e comecei a orar. Falei, Senhor, tem que ser essa semana. Não pode passar dessa semana, que eu tenho um monte de decisões para fazer e eu dependo disso. E não é que mais uma vez Deus me fez eu me render? Aleluia, Jesus. Eu liguei pro dono da empresa num dia de manhã, meio que desesperado. Fiz umas transições que os vizinhos sabem, eu tive que levar minha mãe com as promessas de emprego, colocar minha mãe numa casa de repouso, isso tudo é custoso, e eu não vendo mais o dinheiro chegar. Eu liguei pro dono da empresa e falei, cara, quebrei na raiz. Se você não me ajudar agora, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou voltar para trás. Eu acabei, ele não me respondeu, me deu na telha de eu ligar para um amigo antigo. A gente tinha conversado, ele tinha uma empresa, ele já tinha me convidado. Eu falei, e aí, rapaz, como é que estão as coisas aí? Estou querendo falar com você. Eu falei, poxa, legal, marcamos de almoçar. E nesse mesmo dia ele me fez uma proposta irrecusável, até melhor do que a empresa. Louvado seja o Senhor anterior. Jesus, né, pessoal? Hoje, eu ontem aceitei a proposta, que não precisava nem estudar, mas hoje eu iniciei uma atividade acho que até com o mesmo grau do meu chefe anterior. Eu assumi um posto de direção operacional numa empresa de engenharia de grande porte. Hoje foi meu primeiro dia lá. Olha o que Deus faz, pessoal. E aí eu falei, caramba, liguei para ele de novo, mandei mensagem, pastor, não acredito que aconteceu, mas eu faço questão de dar o testemunho. Então, onde entra a parte do render-se. E eu, a partir disso, dentro da minha família mesmo viu, hoje eu e minha esposa, a gente está, então, infelizmente eu estou fazendo uma transição, acho que daqui a pouco tempo eu estou me mudando, mas Deus restaurou minha família,
restaurou meu casamento Glória a Deus. e restaurou meu emprego. Aleluia. Glória a Deus. E limpou da minha vida todas aquelas pessoas que não faziam sentido nenhum. Hoje eu estou reunido com pessoas que fazem muito Graças a sentido Deus. na minha vida, o pastor, a irmã Genal, o irmão Jonathan. Glória a Deus. E era isso, gente, é para não deixem de acreditar. Às vezes parece que a resposta está demorando. E eu nesse período, depois que as conquistas chegaram, eu comecei a ver que não demorava. A história de um dia para 1000 dias, para mim estava parecendo 1000 dias. Aleluia, Jesus. Mas para Deus ele estava fazendo a coisa tão perfeitinha no tempo dele certinho, Aleluia. que realmente a gente tem que se render. Deus é poderoso. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês Glória a hoje. Deus. Aleluia. Bem forte para o Senhor Jesus, né, pessoal? O Senhor Jesus é maravilhoso. Graças a Deus, pessoal. Antes, meus parabéns. Nós vamos encerrar o nosso culto e deixa